Shalom Lekulam, shalom para todos, que o Eterno te abençoe e te guarde, a você, sua casa, sua família e toda a sua parentela. Vamos dar continuidade ao estudo da série Apocalipse, capítulo 8, e esse estudo, essa aula será a parte final. Nós iniciamos na semana passada. Nós vimos os 3 a 4 primeiros versículos do capítulo 8. E nessa noite, Imitse Hashem, se o Eterno assim nos permitir, terminaremos o capítulo 8. Então, sem demora, vamos dar continuidade. Capítulo 8, verso 5. A questão das orações nós já vimos na última aula. Verso 5 diz assim: Vaikar Hamalar, e tomou o mensageiro, o anjo, Et ha-miketeret, Et ha-miketeret, o incensário, Ketoret, incenso, Mikteret, incensário. Pegou o incensário, vai leha eshme al hamizbeach, e o encheu de fogo de sobre me'al hamizbeach, de sobre o altar. Vai tzok alei haaretz, e lançou sobre a terra. Terra, como eu sempre digo, Aretz, sentido geográfico delimitado. Uma terra delimitada geograficamente. Não todas as partes do planeta. Vai errir, e aconteceu, Kol, uma voz. Varaam, uma voz e um trovão. Ubarak, e um relâmpago. Raash, e um terremoto. Aconteceu então uma voz, depois da voz um trovão, depois do trovão um relâmpago e por último um terremoto. 4 fases. Primeiro a voz, depois o trovão. Aí vai, se você perceber, é como uma escalada. Primeiro a voz. Mais intenso ainda do que uma voz é um trovão. Mais intenso ainda é o relâmpago. Barak. Um raio, um relâmpago. E mais ainda, afeta mais ainda a terra, o terremoto. Então são 4 fases, que nós não vamos comentar agora, porque nós veremos isso nos próximos capítulos de Revelação. 1 a 1, tá? Nos próximos capítulos de Revelação. Vamos lá. Verso 6. Veshivat ha-malachim, e 7 dos mensageiros, im shivat shofarot teihem, com os seus 7 shofarot, com os 7 shofar deles, o shofar de cada um deles. Amdu nechonim, em pé. Amdu, eles estavam em pé. Nechonim, preparados. Litekoa, para tocar. Litekoa, para tocar. Eles estavam em pé, preparados para tocarem. Nós vimos isso na última aula, né, nos primeiros versos do capítulo 8, sobre a questão do shofar. E o shofar anuncia, o capítulo 8 é o 7º selo que é rompido, trazendo assim os 7 mensageiros, já vimos também isso na última aula.
E com os 7 mensageiros foi dado a cada um chofar para serem tocados. Para anunciar o quê? O sétimo selo é a conclusão. É o ápice. É quando chega no seu limite. É o fechamento. 7 é a plenitude. E obviamente que quando eles começarem a tocar, nada de bom vai acontecer. Porque esses 7 mensageiros que vão tocar os 7 shofarot vão trazer a conclusão, o juízo. O juízo. Preste atenção. Verso 7. Muita atenção para entender. Revelação não é simples para se entender. Então a gente sempre tem que ler com atenção, ler 1, ler 2, ler 3 e recorrer às escrituras sagradas. Porque 66% do livro de Revelação consta na escritura sagrada, ou seja, 2/3. Verso 7 diz: Vaitkar Hamalach Harishon, e tocou o primeiro mensageiro. Vaierri, e aconteceu Barad. Barad. Veja que o Barad, ele não está no verso que nós lemos anteriormente. Voz, trovão, relâmpago e terremoto. Eles não vão aparecer agora. Na verdade, isso vai aparecer ao longo do livro de Revelação. O primeiro shofar a ser tocado aconteceu Barad. Barad quer dizer granizo. Granizo. Essa não é uma palavra nova. Ela aparece principalmente no livro de Shemot, durante o momento em que o povo estava no Egito, e Moshe Rabbeinu, Moshe nosso mestre, foi enviado pelo Eterno para resgatar o povo de Israel. E em todas as vezes que esteve com o faraó e foi recusado a saída do povo, foram lançados sobre a terra pragas. Ao todo foram 10 pragas. As pragas do Egito, temos que fazer essa conexão. As pragas do Egito, elas são bem interessantes, porque elas vão atingir, primeiro, os níveis até atingir o ser humano. Por exemplo, a natureza, os animais e os seres humanos. A natureza, incluindo as águas, os rios, os vegetais, os animais, e aí sim chegará ao ser humano. Esses são os níveis das pragas do Egito. Não é só contra os egípcios. Tudo que está ao redor dos egípcios sofrerão também, com exceção daqueles que estão selados, daqueles que estão separados, ou seja, na situação, o povo de Israel. Mas a gente vai notar que o que vai ser citado a partir de agora em Revelação é muito semelhante ao Egito, muito semelhante. Temos que lembrar também que, além de atingir a natureza, os animais e os vegetais, a natureza, os animais e o ser humano, as pragas do Egito também, como está escrito no livro de Shemot, é o juízo do Eterno contra os deuses locais. Baruch Hashem. O Eterno trouxe juízo contra os deuses. Porque se você observar, cada praga que foi lançada contra o Egito era justamente deuses em que os egípcios cultuavam. Por exemplo,
o rio que foi atingido, um deus que os egípcios cultuavam. As rãs que vieram sobre os egípcios, eles cultuavam as rãs. E assim sucessivamente, cada uma o sol, eles cultuavam o sol, e o sol ficou completamente escuro. Ou seja, não trouxe a luz para eles. Não houve luz para eles por 3 dias. Cada um dos pontos em que trouxe a praga o Eterno, era um Deus cultuado pelos egípcios. Os primogênitos, por exemplo, eles dedicavam aos deuses. Os primogênitos eram dedicados aos deuses. Toda a plantação do Egito, até os próprios animais, tudo os egípcios cultuavam. Tudo era um deus dentro do sistema pagão egípcio. Por isso o Eterno trouxe juízo contra os deuses. Fez mostrar que somente ele é o Eterno. Somente ele é Adonai. Somente ele é Elohim. Capítulo 8, verso 7. Aconteceu barad, granizo, ve'esh, e fogo. Mas não só isso, também vadam e sangue. Granizo, fogo e sangue. Gente, esses 3 elementos apresentados são 3 elementos que aparecem nas pragas do Egito. Granizo e fogo são 2 coisas que aparecem. Dam, sangue, também. Quando as águas se transformaram em sangue. Esses 3 itens também aparecem nas pragas. Mas aqui no caso de Apocalipse, no verso 7, Belulim e Artav se misturaram juntos, como um só. Se misturaram como um só, um elemento só. Agora, como pode o granizo se misturar com o fogo, se são 2 coisas contrárias? Granizo e fogo, como podem se misturar? No livro de Shemot aconteceu a mesma coisa. Granizo e fogo. 2 coisas contrárias. O granizo é como uma pedra de gelo. E o fogo derreterá o gelo, obviamente. Ou o gelo apagará o fogo. São coisas contrárias. Mas isso quer dizer claramente que o próprio Adonai, Baruch Hashem, bendito seja o seu nome, ele está por trás disso tudo. Isso não são fenômenos naturais. Porque um fenômeno natural, o fogo e o granizo, não poderiam coexistir. Não poderiam se misturar. Não poderiam ser um só. Além do sangue também. O que aconteceria com o sangue, com o granizo, por exemplo? Congelaria o sangue? O que aconteceria com o sangue e o fogo? Ferveria esse sangue? Mudaria completamente? Talvez até evaporasse? Tamanho é o calor. É o que acontece se você colocar um sangue no fogo. Mas o próprio Eterno mostra a sua grandeza, o seu poder no julgamento. 3 coisas que jamais poderiam coexistir juntas ao mesmo tempo como um só. E o Eterno faz isso. As 3 coisas se unem, se juntam. O granizo, o fogo e o sangue. Isso deve ser entendido de uma forma literal? Ou o que é que o texto quer dizer? Será uma forma literal? Ou são simplesmente detalhes interessantes, como vamos ver daqui a pouco, o granizo sendo colocado como algo imenso, lançado sobre os homens? Será que isso quer dizer, por exemplo, as muito utilizadas durante o 1º século pelos romanos contra
o povo de Israel as catapultas lançando aquelas grandes pedras que são vistas até hoje. Certa vez eu estava em Matsada, lá no sul de Israel, naquela imensa fortaleza, que foi um lugar de resistência dos judeus, por volta do ano 130, 135, na nossa era. E o guia estava dizendo, tinha alguém sentado numa pedra bem redonda, e o guia disse, você está sentado exatamente numa pedra que foi lançada por uma catapulta romana. E eu fiquei espantado, porque algo imenso, bem trabalhado, e olha, com um poder de destruição sem igual. Não estou afirmando, mas se isso se tratar, por exemplo, de, em vez de ser literal, mas de algo figurado, por exemplo, será que esse granizo simboliza as pedras que eram lançadas junto com fogo? As catapultas lançavam junto com as pedras fogo. E aí se misturava com o sangue de todos aqueles que eram atingidos? Bom, são muitas interpretações. Porém, a gente tem que se lembrar que esse capítulo 8 não parece tratar do primeiro século em si, mas do juízo que está por vir no tempo final. Ou seja, é como se isso aqui retratasse o tempo final. Porém, esse tempo final é realmente antes, um pouco antes do julgamento? Ou está se tratando justamente do grande juízo contra a nação de Israel, que culminou com a destruição do templo? No capítulo 11, por exemplo, claramente no capítulo 11, o templo ainda está de pé em Jerusalém. Não há dúvida disso. É só ler o capítulo 11 de Revelação. Não há dúvida nenhuma. Inclusive é dito que por 3 anos e meio as nações irão dominar o pátio do templo. E foi exatamente o que aconteceu. Foram 3 anos e meio de cerco. Até do ano 66 até o ano 70. Da metade do ano 66 até foram 3 anos e meio exatamente de cerco, até a destruição do templo. O capítulo 11 deixa claro que quando a Revelação foi escrito, o templo ainda estava de pé. Não há dúvida. Então, é um pouco complexo. A gente tem que ir juntando as peças e deixar a mente aberta para olhar os lados da moeda. Trata-se de um juízo, não há dúvida disso. Trata-se de um julgamento, trata-se do 7º selo, ou seja, a finalização, a conclusão. Mas é a finalização da nação de Israel no primeiro século, quando de fato Israel é completamente destruído, o templo é completamente destruído e os remanescentes são espalhados. Foi um banho de sangue. Muita gente morreu realmente. Muito sangue. Muito granizo, muito fogo. A cidade foi toda incendiada. Será que está se tratando disso? Porque isso aconteceu. E aconteceu antes e aconteceu depois disso aqui ter sido escrito. Um pouco antes isso aqui foi escrito. E depois aconteceu. Será que está se tratando disso? Não sabemos. Baruch Hashem. Não podemos adiantar nada ainda. A gente tem que ir juntando as peças. Depois a gente chegar a uma conclusão. Temos que deixar a nossa mente sempre aberta. E sempre olhar os dois lados. E nunca fixar em apenas uma coisa. Porque o livro de Revelação ele é muito complexo. Às vezes ele está falando de um determinado momento, depois ele avança, depois ele volta. Ele não tem cronologia, ele não segue uma cronologia exata. Às vezes o capítulo 13
Por exemplo, o capítulo 3 a gente tem certeza que está tratando do primeiro século, não há dúvida. Como o capítulo 11 também, não há dúvida. Eu tenho certeza que o capítulo 13 não está se referindo ao futuro, e sim, claro, ao futuro quando o livro foi escrito, mas um futuro muito próximo. Como boa parte do livro. Então a gente tem que sempre olhar esses dois lados. Trata-se de algo figurativo, trata-se de algo que realmente deve ser interpretado palavra por palavra, como está escrito. Trata-se de algo figurativo, trata-se de uma comparação, trata-se de uma parábola, trata-se de algo que vai acontecer no fim dos tempos, ou trata-se de algo que já aconteceu no primeiro século. Tem coisa que dá pra gente saber, que fica claro, que são informações que a gente já tem na história. A gente já sabe o que aconteceu. E o texto diz exatamente isso. Mas outras coisas é um pouco difícil. Por exemplo, olha só, vamos terminar o verso 7. Então, foram precipitados sobre a terra, queimaram a terça parte da terra. Terra sempre no sentido de Aretz, não Adamá. Há uma diferença, já expliquei isso. A terça parte das árvores, Etzim, Etz, árvore. A terça parte das árvores. Vechol Yered Esev Nizraf. E toda a erva verde foram queimados. É interessante que tudo isso aqui, como eu falei, tem uma conexão com o Shemot. Shemot também as ervas foram queimadas. Shemot também até as ervas foram queimadas. Justamente quando caiu do céu fogo e granizo. Muito vai ser usado no capítulo 8 de Revelação, a partir do verso 7 em diante, o termo Shelishit. Shelishit quer dizer terceiro ou terça parte, né? Aqui, Shelishit haaretz, Shelishit haetzim, tá? Muito vai ser usada essa questão de terça parte. É muito interessante que no livro de Yeheskel, do profeta Ezequiel, vou dar só essa pista para vocês, é interessante essa pista, porque no capítulo 5 de Ezequiel, o Eterno diz para o profeta: raspe a sua barba, o seu cabelo e separe em 3 partes. Uma terça parte de cabelo para o lado, outra parte para o outro, outra parte para o outro. Uma parte será lançada no fogo, outra parte será passada a espada, e a outra parte será espalhada pela terra. E depois o próprio Eterno vai explicar, será espalhado pela terra essa última terça parte. E ao longo do capítulo 5 de Yeheskel, está falando do povo de Israel, está falando da cidade de Jerusalém. Só você ler o capítulo 5. Ele está justamente citando sobre o cerco dos babilônicos. Nevru Adetzar, Nabucodonosor. E aconteceu exatamente isso. Uma terça parte foi queimada no fogo. A outra terça parte que sobrou, as duas terças partes. Uma foi morta pelo fio da espada e a outra parte foi espalhada pelas nações. Como diz o texto, foi espalhada ao vento. Lembrando que essas 3 partes estão se tratando de 3 tribos. A tribo de Levi, a tribo de Yehuda e a tribo de Beniamim. Porque nessa época de Ezequiel, as 10 tribos já tinham se espalhado através dos assírios, que fizeram isso. Já tinham se perdido, já tinham sido assimilados pelas nações.
E Heskel, capítulo 5, está se tratando justamente das 3 tribos que ficaram. E é exatamente o mesmo cenário de revelação. 3 tribos. No primeiro século, 3 tribos. Depois disso, na verdade, depois dessa destruição do primeiro século, do ano 70, não há mais, até os dias de hoje, não há mais, com certeza, não há mais, como tinha no primeiro século, como tinha na época de Heskel, como tinha na época de Yeshayahu, Isaías, a definição das 3 tribos. Não há mais. Até o primeiro século você tem, mas pós anos 70, não. Ninguém sabe quem é da tribo de Levi, ninguém sabe se é da tribo de Benjamim, se é da tribo de Yehuda. Não dá. Até os dias de hoje é assim. Não há mais essa separação de tribo. Ninguém hoje pode dizer, eu sou da tribo de Benjamim. Como é que você sabe? Eu sou da tribo de Levi, eu sou da casa de Aarão. Como é que você sabe? Não há como saber. Eu sou da tribo de Yehuda. Bom, há uma grande probabilidade de qualquer judeu dizer que é da tribo de Judá. Porque das 3 é a maior tribo. Mas não tem como ter certeza, gente. Só o Eterno sabe. Não só dessas 3, mas de todas as outras 9 tribos. Porque das 10, 2 é uma tribo só, que é a tribo de Yosef. Efraim e Menashe. Efraim e Manassés. É uma tribo só. Formando assim as 12. Então, veja. O primeiro shofar que foi tocado, você percebe claramente que quem foi atingido de fato foram as árvores, as ervas. O ser humano, ele é atingido, nesse caso aqui, no primeiro momento, indiretamente. Tudo ao seu redor começa a queimar. As plantações, as árvores, tudo ao redor começa a queimar. O verso 8, Vatikah Malach Hasheni, e o segundo mensageiro tocou, né? E tocou o segundo mensageiro. O Remo Hargadol Boer Baesh, com um grande monte, com um monte, uma montanha grande, Boer Baesh, ardendo no fogo, ou queimando no fogo. Boer, essa palavra, Boer Baesh, gente, vai aparecer no final de Revelação, o seguinte termo, Yam Boer Baesh, o mar que arde no fogo, que é a tradução Almeida para Lago de Fogo. Veja, na verdade o nome não é Lago de Fogo, apesar que a palavra Yam, mar, seria a melhor tradução como mar, né? Em vez de lago, seria melhor mar. Yam, primeira tradução de Yam é mar. Porém, pode ser mar, pode ser lago, pode ser rio, pode ser lagoa. Por que traduziram como lago? Por que não como mar? Já que é uma infinidade de gente. Não. Yam Boer Baesh. Final do capítulo 20 de Revelação. O mar que arde no fogo. Boer Baesh, a melhor tradução seria Hargadol, montanha grande, Boer Baesh, que arde no fogo. Que montanha, que grande monte é esse que arderá no fogo? E não só arderá no fogo, depois de arder no fogo, Nafal el Tor Ha'yam, cairá, Nafal é a mesma palavra para cachoeira em hebraico, que cai, né, desce, ó. Nafal, cair, cairá el Tor, para o meio, Ha'yam, do mar. O Shlishit Ha'yam, Nerpechal Ledam. E olha só,
E quando cair a terça, olha só, quando cair no mar, o grande monte ardendo em fogo, novamente fogo vai ser misturado com água. O que vai acontecer? O fogo será apagado? O fogo incendiará a água? Não, o que vai acontecer? Na verdade, o contato do fogo com a água transformará a água, a terça parte, na verdade, a terça parte das águas. Novamente o termo terça parte, que faz uma clara ligação com Ezequiel 5. É importante você ler Ezequiel 5. Muito importante. Tá? Ezequiel 5. Leia Ezequiel capítulo 5. E faça uma comparação com todas as vezes que aparece aqui o termo terça parte. Ou seja, shlishit, que é o mesmo termo que aparece em Ezequiel. Não foi todo o mar, mas a terça parte do mar. Mas que mar? O mar referente a Áretes aqui? O mar referente a essa Áretes? Que monte? Que grande monte? O monte referente a Áretes, a essa terra delimitada geograficamente? Porque quantos montes existem no mundo todo? Quantos montes existem em todo o planeta? Milhares de milhares, para não dizer milhões de milhões, né? E existem grandes montes. Aí sim, milhares de grandes montes existem. Que monte é esse? Claro que está tratando de uma terra delimitada. Quando a gente lê os profetas e a gente vê esses... e claramente a gente associa esses juízos, essas pragas, àquela terra que os profetas estavam colocando, ou seja, a terra de Israel e Jerusalém, podemos fazer uma clara conexão com o que a Revelação está trazendo. O que a Revelação está querendo dizer, se tomarmos esse olhar da história, se colocarmos o que está sendo tratado em Revelação como o cumprimento do que aconteceu no primeiro século, claramente está acontecendo aquilo que os profetas cada um deles já havia profetizado. E em alguma época da história já aconteceu e agora volta novamente a acontecer, como a destruição dos templos, tanto a primeira como a segunda. O que o livro de Revelação está querendo mostrar, o que Yohanan quer passar, o que Yohanan está escrevendo aqui, para deixar registrado, é que justamente, principalmente os servos do Eterno, quando lessem, eles iriam entender, porque muitos com certeza, que se hoje em dia a gente questiona, imagine na época, gente, por que isso acontece com a terra de Israel? Por que isso acontece com a nação de Israel? Por que isso acontece com a cidade do grande rei? Por que toda essa tragédia? Hoje, qualquer um pergunta isso. Quando tem um pouco quando tem um pouco de conhecimento da Escritura, pergunta. Como o Eterno deixou Roma destruir como destruiu? Arrasar como arrasou, matar como matou tantos judeus e destruir, profanar como profanou a cidade de Jerusalém, principalmente a cidade de Jerusalém. Então, claramente o livro de Revelação está mostrando por que tudo isso aconteceu. E ao longo que você vai lendo a Revelação, você vai vendo. No capítulo 9, por exemplo, é dito porque eles não se arrependeram. Foi dado para eles a chance de se arrepender. Mas eles não se arrependeram dos pecados. Claramente trazendo como consequência de pecados. De pecados, olhando por esse ângulo. Mas nós temos que deixar a nossa mente aberta. Não podemos traçar como se Revelação falasse apenas do primeiro século, porque isso não é verdade. Tem muita coisa em Revelação que não se encaixará no primeiro século, obviamente.
principalmente os últimos capítulos. Zero de chance de ter acontecido no primeiro século, né? Que trata inclusive do grande julgamento, do grande juízo, do milênio e de tantas outras coisas. Da cidade de Jerusalém descendo do céu. Tem muita coisa em Revelação que com certeza ainda não aconteceu. Mas a gente também não pode virar e ser totalmente dizer tudo que está em Revelação ainda acontecerá. Não. Isso sim é ainda pior do que dizer que tudo aconteceu no primeiro século. É claro que grande parte já aconteceu, porque temos história, temos a história, temos informações históricas, temos fatos registrados na história. Vamos lá. Foram atingidos a terra, as árvores e as ervas verdes. No verso 8, foi atingido o mar. A palavra Yam pode ser mar, pode ser lago, pode ser rio. É difícil saber do que está se tratando aqui. Está se tratando do mar Mediterrâneo, que é o único mar que cobre o lado oeste de Israel, e um pedacinho do Mar Vermelho, lá no final. Do que está se tratando? Normalmente, quando fala Yam, se trata do Mar Mediterrâneo. Yam Gadol, o Mar Grande. Mas qual o monte que fica ali do lado oeste de Israel que poderia ser precipitado para o Mar Mediterrâneo? Que monte? Se as cidades são ao nível do mar. Qual o monte que tem ali? Não vejo nenhum grande monte ali para ser precipitado. Quais são os grandes montes de Israel? Você tem o Hermon, que fica no extremo norte, bem distante do Yam Gadol, do Mar Grande, do Mar Mediterrâneo. Você tem o Monte Tavor, que fica na Galileia, próximo a Natseret, Nazaré, distante do... Então, assim, é bem complexo. De que monte é esse? São muitas perguntas. Boas perguntas. Vamos voltar aqui. Eu acabei apertando o botão sem querer aqui. Já voltarei aqui para vocês. Capítulo 8. Pronto, aqui. Maravilha. É esse mesmo? Isso, capítulo 8, verso 9 agora. Continuando ainda. Capítulo 8, verso 9. Vai givar kol basar asher nismat ruach chaim. E expirou toda criatura, toda carne, basar, carne, que possuía nishmat, neshama, fôlego de vida, nishmat ruach, fôlego de vida. Nishmat ruach, não é espírito, é fôlego de vida. Vento, fôlego de vida. Chaim, fôlego de vida, be'apav, nas suas narinas. Asheba shelishit hayam. Olha só, que são na terça parte do mar. Então aqui já foram atingidos não só as águas, não só a terra, não só as plantas, mas agora também as árvores, as plantas, árvores frutíferas, mas agora também animais, a terça parte daqueles que têm fôlego de vida, porque as águas do mar referido aí se transformaram em sangue. Agora também entrará, veja, tudo isso indiretamente está prejudicando os seres humanos, ainda mais agora. Ve ha-oniot shelishit mehen nechrasu, e a terça parte
dos navios foram destruídos. Os navios deles foram destruídos. Arrasados, completamente destruídos. Os navios deles. Não só o mar, a terça parte transformou em sangue. Não só a terça parte de toda a carne que possui fôlego de vida nas águas morreu. Os navios deles, os navios dos seres humanos também foram destruídos. A terça parte. Sempre a terça parte. É claro que há algo que deve ser observado nesse sentido. Shelishit, a terça parte. Isso deve ser observado, isso deve ser levado em conta. Porque sempre a terça parte. Lembre-se de Yehezkel, capítulo 5, tem a resposta. Sempre uma resposta para Apocalipse tem que ser de acordo com as Escrituras. Temos que fazer conexões com a Escritura para podermos resolver. Essa é a melhor forma de entender Apocalipse. Através da Escritura, dos profetas, da Torá, dos escritos. O verso 10 diz o seguinte: são 7 mensageiros para tocarem o shofarot. 2 já tocaram, agora vem o terceiro, não é isso? Isso. Vai tecar Hamalach Hashelishit, e tocou o terceiro mensageiro. E Paul, e precipitou e fez cair Kohav Gadol, uma grande estrela. E estrela é o que mais tem nos céus. E elas são imensas. 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 Existem estrelas que são 300 milhões de vezes maiores do que a Terra. Isso é uma coisa incompreensível, né? 300 milhões de vezes maior do que a Terra, o seu diâmetro. O que é isso? Alfa Hércules é um exemplo. Alfa Hércules é o nome de uma estrela imensa. É interessante que a palavra Kohav em hebraico, eu gosto disso. Eu já falei para vocês várias vezes, mas não vale a pena repetir. Olha, a palavra Kohav, você pode dividir ela em... Você pode dividir ela. Dividir, se é dividir no meio. Eu não posso falar dividir ao meio, porque dividir já é ao meio. Então não é dividir. Então vamos lá. Se você dividir a palavra Kohav, ela terá 2 partes iguais. Porque são 4 letras. Então, prestem atenção. Deixa eu apagar aqui para fazer uma coisa mais bonita. Pronto. Kohav, estrela, eu tenho Ko e Rav. A primeira sílaba, Kohav, Ko, Kaf mais Vav, eu tenho 26, que Kaf é 20 e Vav é 6, ok? 26. E a segunda, Kaf mais Bet, eu tenho 22. Por quê? Kaf é 20 e Bet é a segunda letra do Aleph Bet, é 2. Então, obviamente, olha que interessante. 26, todo mundo sabe que 26 é exatamente o número do nome do Eterno. O valor numérico que se repete no DNA de todo ser humano. 10, 5, 6, 5. Essa repetição na cadeia de DNA está sempre assim, porque é a marca do nome do Eterno. 10, 5, 6, 5. Ou seja, 26 somados. E 22, o que é 22 no hebraico? As 22 letras, letras do Aleph Bet, do alfabeto hebraico. 22 letras.
Então as estrelas representam o eterno e as 22 letras pelas quais o eterno falou e veio tudo a existir, todo o universo, porque ele é a própria existência e criou todas as coisas através da palavra. As estrelas que ele fez, Baruch Hashem, e colocou em um número que são, com toda certeza, incontáveis, não há condição alguma de alguém contar as estrelas. Ele não só fez isso, como deu nome a cada uma delas. Porque as estrelas, o número incontável, quer dizer, é algo que o ser humano jamais terá condições de contar. Assim também é algo que o ser humano jamais terá condições. O eterno, ele é tão grande que é impossível, não temos a menor condição de conhecê-lo 100%. Impossível, não dá para nossa mente, não dá. Quão pequeno é o ser humano para chegar a esse nível? Não temos condições. O eterno é que nos ama e, entre aspas, se apequena, entre aspas, ele se apequena com humildade para chegar até mim e você. As estrelas é justamente uma prova incrível. Por isso ele disse aos seus servos, olhe para as estrelas e tente contar se você puder. Claro que você não vai poder. As estrelas é uma prova incrível de que o eterno e a sua palavra, o que saiu da sua boca, representado com as 22 letras do alfabeto, do alfabeto hebraico, jamais passarão. E jamais poderão ser medidas, vencidas, e jamais o ser humano terá a capacidade de compreender tudo o que existe na palavra do Eterno, porque a palavra dele é uma fonte imensurável, é uma fonte inesgotável de ensinamentos e de bênçãos. Ele é tão grande, mas está escrito que ele habita com humilde. Baruch Hashem. Ele se importa com cada um de nós. Ele te ama. Todo-Poderoso. É maravilhoso. Ele nos ama, mesmo sendo tão grande. Mesmo sendo todas as nações da terra como uma gota que cai num balde. Vaipol Kohav Gadol. E fez cair uma grande estrela. Que lapid boer min hashamayim, como uma que lapid quer dizer tocha, que lapid como uma tocha boer ardendo min hashamayim, ardendo desde os céus, como uma tocha ardendo desde os céus. Vaipol, novamente vaipol, e precipitou e fez cair al hashlishit min haneharot, e fez cair a terça parte, min haneharot, nos rios. Olha só. O min hamainot, hamaim, e na fonte das águas. Rios, claramente a palavra rio, e na fonte das águas. Então nos deixa mais forte ainda que a palavra Yam nos textos anteriores se refere realmente ao mar, ao oceano. Mais ainda, porque aqui, senão aqui, não teria sentido ele citar rios e fontes de águas, que não tem a ver com o mar. Não é o mar. Aqui é rio, água doce. Fonte de água também não é o mar, não é água salgada, que ali não é fonte de água. Então, reforça mais ainda que foi feito aqui a separação das águas. Apesar que a palavra yam em hebraico é algo muito complexo, envolve tudo. Pode se tratar de oceano, pode se tratar de um ajuntamento de águas, mas claramente como foi feito a divisão aqui, parece realmente que se trata lá do oceano,
do mar, de fato, rios e fontes de águas. Até essa parte, essa grande estrela precipitou e atingiu até essa parte dos rios e das fontes das águas. Agora, há uma situação, porque se está falando delimitado apenas da terra de Israel, qual o rio que tem na terra de Israel? Bom, na terra de Israel, basicamente, vocês vão encontrar 2 rios, basicamente. 2 rios. O Yarkon, fica no centro de Israel, e o mais famoso de todos, o Yarden, o Jordão, que nasce no extremo norte e vai até o sul. Então, basicamente são esses 2 rios. A não ser que essa delimitação de terra vá muito além da terra de Israel e atinja os rios do norte, os rios da Síria, atingindo até chegar à Mesopotâmia, aos grandes rios Tigre e Eufrates. Bom, o texto continua, verso 11. Ve'hakochav, e a estrela, Nikra Shemo, e a estrela chamada pelo nome de La'aná, absinto, Aná, absinto. Tá, a melhor tradução, absinto. Alguns trazem como losna em algumas traduções bíblicas. É a mesma coisa. Absinto e losna é a mesma coisa. Algo extremamente amargo e letal à saúde humana. O Sheleshit mi amaim, e a terça parte das águas. Das águas de quem? Dos rios e das fontes de águas. Haitá. Haitá é muito, muito simples, todo mundo sabe. Haitá quer dizer tornou-se. Antes não era, mas agora, a partir de agora, depois que essa grande estrela caiu, né? É óbvio que uma grande estrela, se é uma grande estrela, eu falei para vocês, uma estrela caberia 300 milhões de planetas terras. Uma grande estrela caberia 300 milhões de planetas terra dentro. Então, obviamente que esse texto deve ser entendido não de uma forma totalmente literal. Tá? É claro que está se tratando aqui, você tem que entender o que é que o texto está querendo dizer. Vamos lá. Ou que a estrela, só uma parte dela caiu na Terra. Uma pequena parte. Porque uma pequena parte já encheria toda a Terra. Mas não é todo o planeta, porque aqui fica claro que é uma Terra delimitada, geograficamente. A estrela era chamada por absinto, e até essa parte das águas tornou por absinto. Haitá le la'aná. Ve rabim mi beni Adam metu. Mihamai kimarim hem. E muitos mibnei, dos filhos Adam, do ser humano, muitos de filhos do ser humano, metu, morreram. Mihamai, das águas. Kimarim, pois amargas, hem, elas eram. E por que os filhos dos seres humanos morreram? Porque eles beberam da água. Quando eles beberam da água, a água era tão amarga. E realmente, o absinto, a losna, leva à morte. Agora, é interessante, voltando para as pragas do Egito. Veja, as pragas atingiram a terra do Egito, as árvores do Egito, as ervas verdes do Egito, os animais do Egito, como vimos aí, os que têm fôlego de vida. E depois, lembre-se, atingiu os filhos dos egípcios. Não foram todos os egípcios que morreram nas pragas. O Egito todo morreu nas pragas? Não. Quem morreu nas pragas? Os primogênitos. Os filhos. Por que aqui não diz morreram seres humanos quando beberam? Por que aqui diz os filhos de seres humanos? Uma clara conexão com o Egito.
os primogênitos. Essa palavra aná, que quer dizer, aqui traduzido por absinto, ela não aparece só aqui em Revelação. Gente, 66% de revelação está nas Escrituras. Vamos lá. 2 versos. Irmeiarro, Jeremias, capítulo 9, é? É 9? Vamos ver. Irmeiarro, capítulo 9. Irmeiarro, capítulo 9, verso 15. Nas Bíblias cristãs, verso 15. Na Bíblia hebraica, verso 14. Agora, eu quero ler com vocês, não o verso 14, nem o verso... A partir do verso 12, na Bíblia hebraica, verso 13, nas Bíblias cristãs. Adonai responde. O verso 11. Pronto. O verso 10, para ficar mais compreendido ainda. Farei de Jerusalém. Você sabe de quem está falando o texto. E você pode fazer uma conexão com a Revelação, que pode estar falando do mesmo lugar, que é o que eu acredito. É o que faz sentido, gente. Farei de Jerusalém um amontoado de ruínas. Veja, um juízo. Eu a tornarei uma toca de chacais. Chacais, eles habitam quando não tem ninguém habitando. Né? Ruínas. Desolarei as cidades de Yehuda desabitadas. Ficarão desoladas. Quem é sábio o bastante para entender isso? Com quem a boca de Adonai falou para que a possa anunciar? Porque a terra permaneceu e foi desgastada como um deserto para que ninguém passe por ela. Adonai responde. Veja, presta atenção. Adonai responde. Verso 12. Nas Bíblias cristãs, verso 13. Por terem abandonado a minha Torá, que coloquei diante deles, meu ensino, a minha instrução, minha Torá, e por não terem ouvido o que eu disse, nem vivido de acordo com ela. Isso se repetirá no 1º século. A região de Yehuda, Judá, Jerusalém, capital, onde os entendidos viviam, entre aspas. E por não terem ouvido o que eu disse, nem vivido de acordo com elas. Viveram, porém, segundo a teimosia de seu coração, de acordo com os Balaim, plural de Baal, os ídolos, como seus antepassados lhe ensinaram. Alimentarei este povo com amargura extrema e lhes darei água envenenada para beber. Sabe o que está escrito aqui? Maim Aná. Água de absinto. Água de losna. Aqui o tradutor colocou água envenenada. Porque é exatamente isso. O absinto é um veneno. É um veneno. É um veneno. Mata realmente. E ele é extremamente amargo. Amargura extrema. Marim Gadol. Meod. Muito, muito amargo. Em extremo. Eu os espalharei entre as nações. Olha que interessante. Eu os espalharei entre as nações. Até essa parte foi espalhada pelas nações. E Ezequiel capítulo 5. Ezequiel 5. De um modo que nem eles, nem seus antepassados imaginaram. Enviarei a espada atrás deles até eliminá-los por completo. A outra terça parte. E a outra terça parte? Queimada no fogo. Muito interessante.
Não é verdade? Quando você lê essas coisas, você percebe que está se tratando justamente de tudo que foi profetizado um pouco antes de Evru-Hadad-Tzar invadir, formar o cerco, e depois de basicamente o período de 3 anos, destruir por completo. É muito semelhante ao que vai acontecer no primeiro século. Os profetas alertaram. E Yohanan, ele age aqui como agiu Irmeiarro, Jeremias, Irmeiarro, agiu antes da destruição do primeiro templo. Antes da destruição do primeiro templo. Ele viu isso, ele participou disso tudo. Ele participou do cerco. Assim como Irmeiarro foi preso, Yohanan também foi preso. Ele estava em Patmos preso, ele não estava lá de férias e recebeu a revelação. Os dois foram presos. Isso é muito interessante. É um campo de visão para você se atentar, focar. Mas deixa sempre, revelação você tem que deixar sempre a sua mente aberta. E não tenha não cometa o erro de achar que você vai entender tudo de revelação. Porque é muito difícil a gente entender algo que foi escrito há 2000 anos atrás. Que grande parte dele foi escrito para o povo que vivia na época. Na verdade, ele escreveu para o povo que vivia na época. Então isso é muito complicado e complexo. A gente não tem uma visão de tudo que aconteceu na época, porque a história, se hoje em dia já não contam direito a história recente, imagine como era há 2000 anos atrás. Eles só colocavam o que eles queriam. Muitas coisas foram omitidas. Muita coisa na história antiga foi omitida. Você acha que tudo foi relatado do que aconteceu no primeiro... As barbaridades que aconteceram no primeiro século? Teve coisas que, por exemplo, Yosef Ben Matitiyahu, Flávio José, mesmo fala que ele não teve estômago para escrever. Ele relata que tem coisa que ele não tem condições nenhuma de escrever e descrever. O que ele viu. As matanças, o sangue, ele não tem como descrever isso. Tem coisa que não dá para você colocar em palavras, gente. Bom, eu estou dando a vocês vários ângulos. Não estou dizendo a você isso. Eu estou colocando, eu estou ajudando vocês a compreender a revelação. Nós aqui, na série de estudos de revelação, nunca jamais colocamos que nós iríamos dar para vocês todas as respostas de revelação. Nunca disse isso. Nunca vou falar isso. Eu posso ver uma coisa no texto e você vê uma coisa diferente. Mas uma coisa ninguém pode dizer. A Escritura Sagrada ajuda demais a entender a revelação. E não pode ser jamais deixada de lado, abandonada nessa hora. Você não pode querer, não faça isso, querer entender a revelação só pelo que você está lendo, sem a ajuda da Escritura, como sempre fazemos aqui em todas as aulas. Vou ler outro texto de Jeremias, tá bom? Capítulo 23, verso 15. Olha só. Antes de ler o verso 15, seria interessante você ler todo o capítulo 23, porque o contexto é o mesmo do capítulo 9. Mas olha só. Capítulo 23, verso 14, Jeremias. Contudo, nos profetas de Jerusalém, veja, sempre o foco é Jerusalém. Vi algo terrível. Eles cometeram adultério. Eles adulteraram as palavras, vivem em mentiras,
Adultério aqui não tem a ver em si com ato sexual. Aqui tem a ver mais com... É um profeta que em vez de trazer a mensagem correta, ele adultera a mensagem. Muitas vezes para agradar as pessoas ou muitas vezes com medo de represálias por parte das autoridades. Cometendo adultério, vivem em mentiras, encorajando desse modo os malfeitores a nunca fazerem chuvar, a nunca voltarem de seus pecados. Para mim, todos eles se tornaram como Sodoma. E você sabe muito bem o que aconteceu com Sodoma, o final de Sodoma. E seus habitantes como Amorá, como Gomorra. Portanto, isto é o que Adonai de Sevaot diz a respeito dos profetas, desses falsos profetas, desses profetas adúlteros, desses profetas mentirosos. Eu os alimentarei com absinto. Aqui o tradutor colocou absinto. Lá no capítulo 9 ele colocou água envenenada. Eu os alimentarei com absinto. Farei que bebam águas venenosas, águas com absinto, águas com losna. Pois a impiedade se espalhou por toda a terra, a partir dos profetas de Jerusalém. Adonai diz: não ouçam as palavras dos profetas que profetizam para vocês. Esses profetas, esses falsos profetas. Verso 12. Vaitkar Amalá Harevi, e tocou o quarto anjo. Verinei, de repente, Shilishit Mihashemesh, a terça parte do sol, sempre a terça parte. Sempre a terça parte. E Yehezkel, capítulo 5. Raspe seu cabelo, raspe a sua barba, pegue tudo e divide em 3 partes. A terça parte será lançada no fogo, a terça parte a espada passará e a terça parte será espalhada por toda a terra. Isso é muito interessante. O quarto tocou, falta mais 3, não é isso? O quarto tocou. Vehine Shelishit Mihashemesh. E de repente a terça parte do sol, Ruketá, a terça parte do sol, Ruketá, ou seja, a terça parte do sol escureceu, perdeu o seu brilho, foi ferido, foi atacado, e aí perde a sua luz, a terça parte. As 2 outras partes continuam iluminando a terra. Mas a terça parte, ou seja, o sol está iluminando uma parte do mundo, outra parte do mundo, mas em determinada terra, não. Então, claramente, o juízo é para uma determinada terra delimitada geograficamente. Se fosse para todo Se o capítulo 8 de Revelação destinasse a todo o planeta, não seria a terça parte do sol que seria ferido, seria todo o sol. Porque se você fere só a terça parte, 2/3 do sol iluminaria o restante de 2/3 da Terra. Mas claramente é para um determinado local, delimitado geograficamente. Que não, quando eu falo delimitado geograficamente, não se refere só a um país, gente. Pode se referir porque no primeiro século não existia essa divisão de vários países. Pode se referir a uma região inteira. Você pode pegar, por exemplo, de Eilat, lá no final, até onde hoje é, por exemplo, a Turquia. Entendeu? Até em cima. Por que não? No norte. Vamos ver daqui a pouco que cita sobre isso. Vou ler com vocês para finalizar alguns textos. Então, foi ferido a terça parte do sol. Não só isso. O Shelishit, Minha e Areach, e a terça parte da lua. O Shelishit, Minha Kochavim, e a terça parte das estrelas. Uma estrela caiu, mas é porque não porque ela foi ferida, mas porque ela foi precipitada. Mas agora foi ferida a terça parte das estrelas. Ad ki Hashka,
ad ki hashka shelishitam ve'hayom lo higia oro shilishito vechem halayla. Então vamos lá. O quarto mensageiro tocou. A terça parte do sol, ou um terço do sol, foi ferido. A terça parte da lua e a terça parte das estrelas, até escurecer a terça parte deles. E o dia não iluminava a terça parte. E da mesma forma, a noite não iluminava a terça parte. Então, sempre a terça parte. Essa é a chave de todo o capítulo 8. A terça parte. E a chave para a terça parte está em Ezequiel, capítulo 5. Você tem que ler, reler, ver para quem está sendo falado. Eu já citei para vocês aqui. Está falando sobre o povo de Israel. O povo de Israel no período pré-destruição do primeiro templo. Aqui em Revelação está sendo escrito, está sendo profetizado, está sendo colocado por Yohanan, pré-destruição do segundo templo. Não fica na cabeça que Revelação foi escrito depois da destruição do templo, que não foi. O capítulo 11, a não ser que só o capítulo 11 foi escrito antes. Será que ele escreveu só o capítulo 11 antes? Que o capítulo 11 deixa claro. Não só o capítulo 11, o capítulo 13 também eu posso provar que foi escrito antes. Capítulo 13. Claro. Eu posso mostrar a vocês. Eu compreendi perfeitamente o código. Olha, se tem uma coisa que eu compreendo um pouquinho é de Gemátria. Eu compreendo um pouquinho de Gemátria. Por quê? Já estudo há muito tempo isso. Já estudo há muito tempo. Há muito tempo. Não é de agora. Não é de 2 anos pra cá, 3 anos pra cá. Há muito tempo. Há muito tempo. Eu compreendo perfeitamente o que está em Apocalipse 13, 18. Que eu sei que muita gente quer que chegue logo nesse capítulo. Calma, relaxa. Vai vendo aí os outros capítulos antes. Se a gente tivesse que ver o capítulo 13 de Revelação, ele não seria 13, ele seria 8, por exemplo. Estaríamos estudando hoje. O Eterno quer que você estude primeiro o 8. Claro, para chegar lá na frente e compreender. O capítulo 8, verso 13, que é o último verso, diz o seguinte: Vaerá ha-ishma malach, e olhei, vaerá, va-ishma, e ouvi, malach, um mensageiro, um anjo, meofef, voando, ba-hatsi hashamayim, na metade dos céus. Agora não é terça parte, agora é metade. Na metade dos céus. Coré. Lendo. Coré é ler. Coré. Lendo. Bekol gadol. Na grande voz, em alta voz. Oi. Que é a forma hebraica de ai. Em hebraico, você não fala ai. Ai de ti. Não, você fala oi. Em hebraico é oi. Oi. Tem alguns que quando estão sentindo dor não fala ai, fala oi. Eu já vi. Oi. Né? Em hebraico é assim. É um pouco diferente do português. Por isso que eu coloquei aqui os dois. Eu coloquei a transliteração correta, oi. E coloquei aqui como é comumente em português. Ai. Eu sei que tem alguns que... poucos. Mas tem alguns que quando fala que tá com dor, fala oi. Esse aí tem sangue judaico correndo nas veias. Quando você sentir dor, agora você fala oi em vez de ai. O anjo fala em alta voz. Oi. Dos habitantes da terra. A dor que eles vão sentir. Por causa das vozes do shofar que ainda... Quantos faltam ainda? 3. Dos 3 mensageiros que estão preparados para tocar. Primeiro é o cerco. Começa com as árvores.
Começa com as plantações, e aí vai chegando, atinge o mar, os navios, até chegar aos seres humanos, os habitantes da Terra. Os habitantes Lishvei, os habitantes Haaretz da Terra, não Ha'adamá, de todo o planeta, mas dessa terra delimitada geograficamente. Faltam ainda 3 shofarot, que vamos ver no capítulo 9. Mas antes, eu quero terminar com vocês e quero ler com vocês o seguinte. Olha só. Olha que interessante. Nós falamos bastante nessa aula sobre uma conexão com as pragas do Egito. Não foi isso? Maravilha. Vamos terminar com isso aqui. Em Shemot capítulo 9, verso 18 diz: Vehine mamtir kaet mahar barad kaved. Barad kaved meod. E acontecerá que amanhã, por volta deste tempo, amanhã, mahar, amanhã, etimol é ontem, mahar, amanhã, hayom, hoje. Acontecerá que, por volta deste tempo, amanhã, barad kaved meod, granizo muito pesado, ou muito glorioso, muito pesado, asher lo haya kamohu bemitzrayim, Lemin Hayom, Rivasda, Vead Atá. Cairá um granizo muito pesado que enviarei sobre o Egito, como nunca aconteceu, desde que o Egito foi fundado até agora. Aí, isso está no Talmud, Shemot Rabbah, que eu utilizei na aula anterior. Esse aqui é outro. Diz o seguinte. Deixa eu terminar aqui o texto. Ele cita o texto de Shemot que eu coloquei aqui em cima, tá? E ele pergunta: Zavidi ben Levi, Amar. Zavidi, alguém chamado Zavidi ben Levi, um sábio, pergunta: haverá uma tempestade como essa? Tarat lo serita al hakotel Amar? Lo que estagia Hashemesh lekan yered machar habarad asher lo haya kemohu bemitzrayim lomar lach shelosh haya kamohu ba'olam velo bemitzrayim eino omer velo ihye kemo sheamar bemakat behorot. Haverá no futuro uma tempestade como esta de granizo pesado? Haverá isso no futuro? Porque não houve desde a fundação até agora. Mas esse sábio, o Zavidi ben Levi, ele pergunta: será que isso acontecerá no futuro? E respondem para ele: conforme está escrito, haverá sim. E está escrito no livro justamente de Yeheskel, capítulo 38, verso 2. Ben Adão, filho do homem, sim, panecha, dirige a tua face, El Gog, Eretz Hamagog, contra Gog, contra a terra do Magog, Nessi Rosh, ao príncipe e chefe de Meshech, todos esses filhos de Yefet.
Shem, Ham e Yefet. Esses todos são filhos de Yefet. Yefet, que ficou quietinho. Ham, a gente sabia como ficou quando o seu filho foi amaldiçoado. Shem, a gente sabe como ficou quando foi abençoado por Noah. E Yefet, que nem foi abençoado, nem foi amaldiçoado. Ele guardou para o final. Os filhos de Yefet. Tanto Gog, como Magog, como Meshech, como Tuval. Todos eles. Profetiza contra ele. Olha o que diz o verso 22. E contenderei com ele por meio da peste, do sangue, e uma chuva inundante, e grandes pedras de saraiva. O barad, né? O granizo. Fogo e enxofre farei cair sobre ele e sobre todas as suas tropas e sobre os muitos povos que estiverem com ele. É justamente o que Revelação vai citar no capítulo 20, quando Gog e todos esses povos estarão juntos com Gog. Parece que Gog está liderando na última batalha, no último momento. Isso vai aparecer no capítulo 20 de Revelação. Nos últimos momentos da humanidade. No último momento em que o ser humano está tentando lutar contra o Eterno. A última fagulha de rebeldia, que será castigada justamente com essas pedras que cairão, essa chuva inundante. Por isso que o Talmud cita, haverá sim, haverá no futuro. E Revelação descreve muito bem isso. E Esdras descreve bem isso, e Revelação também no capítulo 20. Se eu não me engano, no verso 7. Revelação 11:19, esse bônus para vocês, olha só. Então, as nifetar reihal ha-Elohim abashamayim, então foi aberto o templo do Eterno nos céus, Va'aron britou, e a arca da sua aliança, Nirá Sham. Tem muita gente que pergunta, o que aconteceu com a Arca da Aliança? Aqui está escrito em Revelação 11:19, foi vista justamente nos céus. Quando os céus foram abertos, ele viu a Arca da Aliança, viu o seu santuário, e escaparam relâmpagos. Lembra dos relâmpagos? Vozes, trovões e terremoto. Os 4 elementos do início do capítulo 8, do verso 5 do capítulo 8. Isso a gente vai estudar no capítulo 11. Não vou falar disso agora, deixa para mais na frente, que a gente vai ter uma visão mais apurada. O que nos importa aqui é o granizo pesado. O granizo pesado, que no livro de Revelação, os 2 judeus que compilaram, eles cometeram aqui um pequeno equívoco. Uma coisa muito simples. Eu deixei como está, porque eu não gosto jamais de corrigir. Isso é uma falta de respeito. Você corrigir alguém que teve esse trabalho santo. Não faço isso. Eu deixo como está. Mas aqui ele colocou como uma palavra só. O Zevahu, aqui é uma palavra. E aqui é outra. Barad Kaved. Barad todo mundo sabe que é granizo. E aqui Kaved. Eu deixei como está. Eu não mexo. Eu não faço isso. Porque se colocar assim, algum motivo eles tiveram para colocar assim. Assim também tem a Torá. A gente vê uma palavra. Tá faltando uma letra. Não pode acrescentar, não pode tirar. Do jeito que está, eu deixei. Tá? Então aqui, muita gente vai dizer, mas isso aqui é um erro. Eu concordo, é um erro mesmo. Aqui são 2 palavras. Eu sei que são 2 e traduzi como 2. Eu traduzi como 2 palavras aqui. Tá? Na verdade, a palavra é assim, ó. O Zevaá até o Re. E aqui esse U aqui é conjunção. O Barad Kabed e granizo pesado. No capítulo 9 vai falar sobre esse granizo. No capítulo 16, verso 21, volta
Não é no capítulo 9, é no capítulo 16. O Minhashamayim e dos céus choveram granizo pesado, cabede, que car, como um quadrado, como uma quadra, como uma margem de um rio. A palavra quicar é uma palavra muito praça, é uma palavra muito ampla. Como um quadrado sobre a cabeça das pessoas, e amaldiçoaram as pessoas a Elohim sobre o acontecido da praga do granizo, pois foi pesada ad meod, até demais. Foi muito pesada. Foi muito pesada. Chegamos assim ao final do capítulo 8. Espero que o Eterno tenha falado ao teu coração. E ficará para a próxima aula da série, capítulo 9. Eu desejo a todos vocês, Laila Tov, um beijo no coração de todos vocês, que o Eterno te abençoe e te guarde. Shalom, Laila Tov, Baruch Hashem. Bendito seja o nome do Todo-Poderoso, o nome do Eterno, que vive e reina para todo sempre. Baruch Hashem. Abençoado seja Adonai. Milach